Web TV Redentor, transmitindo via internet. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Tempo da Quaresma, continuar com a sua caminhada, e nós somos chamados a estarmos abertos à palavra, a participarmos da Eucaristia, a caminharmos em nossas comunidades. Já falamos a importância da campanha da fraternidade como uma manifestação que nos ajuda a ver as consequências sociais da nossa vida de conversão. Falamos também da importância que tem uma celebração penitencial durante o tempo da Quaresma. É sempre mais, de maneira especial na Quaresma, que quer renovar a nossa vida, renovar a igreja durante o tempo da Quaresma. E, ao mesmo tempo, nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que esse tempo, essa oportunidade, deve também renovar as nossas comunidades, renovar a nossa caminhada enquanto igreja, nossa vida pessoal de melhor e maior participação, ao menos na missa dominical, ouvindo a palavra de Deus, recebendo a comunhão e vivendo em comunidade. São passos que durante a Quaresma os católicos são chamados a dar, porque querem renovar as suas vidas, renovar os seus corações durante esse tempo privilegiado. São 40 dias de deserto, são 40 dias de escuta, são 40 dias de oração, são 40 dias de jejum, de abstinência, de conversão, de penitência. Para quê, meus irmãos? Para que nós retomemos a nossa vida batismal. No sábado santo, sábado a domingo, na vigília pascal, nós todos iremos renovar as promessas batismais. Sabemos que a Quaresma era a última preparação para o batismo dos cristãos, daqueles que iam ser batizados e que eram batizados na noite da Páscoa, na morte e ressurreição com Cristo, deixando o homem velho no fundo das águas, ressuscitando, emergindo como homens novos, crendo em Cristo Jesus e anunciando a todas as criaturas, a todas as pessoas. Portanto, o tempo da Quaresma deve nos conduzir para a renovada nossa vida pessoal, comunitária, vivemos melhor a nossa vida batismal. Nós caminhamos para renovar a nossa vida batismal, que deve transparecer em nossa renovação das promessas batismais na vigília pascal, quando nós então seremos aspergidos com água batismal, como que renovando toda a nossa vida. Aquilo tudo que nós somos chamados a viver e a ser, meus irmãos, nos conduz à vida batismal. O cristão, ele é batizado e é chamado a viver o seu batismo a cada momento da sua vida. Os encontros, outros sacramentos vêm para que nós vivamos dentro das várias circunstâncias a nossa vida de cristãos, vivamos o nosso batismo. Por isso mesmo, a questão batismal, principalmente no ano A, que parece um pouquinho mais isso, mas sempre a questão batismal sempre está presente, deve estar presente no tempo da Quaresma, como a nossa vida cristã, de pedir ao Senhor que um dia, que aquilo que aconteceu conosco um dia, sermos batizados, e também renovamos a nossa vida batismal com a crisma, em outros momentos também da nossa vida, quando nós renovamos os vários sacramentos, né, nossos compromissos batismais, e nós o fazemos também de maneira solene todos os anos, na vigília pascal. Nós caminhamos para isso, para vivermmos bem a nossa vida de batizados, de pessoas que um dia foram batizados, e significa para nós, meus irmãos e irmãs, essa busca dessa coerência de viver entre a fé e a vida, entre sermos batizados e testemunharmos Cristo Jesus, que é o Senhor da nossa vida. Que nessa Quaresma nós saibamos transparecer a conversão atitudes concretas, como a campanha da fraternidade, saibamos passar pelo sacramento da penitência, como uma boa confissão, e saibamos também renovar a nossa vida batismal, a nossa vida cristã, que deve não só acontecer liturgicamente na vigília pascal, mas deve acontecer também na vida pessoal de cada um de nós, em nossa existência. Nesse sentido, nós temos a graça da palavra de Deus colocar para nós alguns temas que são muito próprios da vida batismal, como nesse domingo, o quarto domingo da Quaresma.
fala justamente que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crer seja salvo. Ou seja, todo que nele crer tenha a vida eterna. Então o Pai envia o seu Filho para que nós tenhamos a vida, o sentido último da nossa vida. Enquanto lutamos, trabalhamos, vamos caminhando nesse mundo, a nossa vida tem uma direção, que não termina aqui nesse mundo, mas que termina lá no seio do Pai. Começa aqui. E é nesse sentido, meus irmãos e irmãs, que com o dom da fé que nos foi dado, nós somos chamados de tal maneira a viver para bendizer a Deus que enviou o seu Filho, que é o caminho, verdade e vida, caminho que nos conduz ao Pai. Isso está bem claro na leitura do Evangelho, desse domingo de João 3, 14 a 21. Né? E aqui lembra também, né, de alguns temas, o tema da vida, né? Ou seja, tenha a vida, né? Naquele que crê em mim, tenha a vida. Ao mesmo tempo, recorda o tema da luz. A luz veio a esse mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, não é? Porque aquele que faz o mal odeia a luz, não quer ser visto, não quer ser iluminado. Mas aqueles, né, que praticam a verdade, vêm para a luz. Meus irmãos e irmãs, Deus deu o seu Filho para que nós tenhamos vida. E ao mesmo tempo, Ele quer que nós sejamos iluminados. Né? Como bem claro isso, né? A luz veio ao mundo. Porém, também hoje, nós vemos que acontece isso, que muitos não querem saber dessa luz. Porque como suas obras são más, não querem ser vistos, não querem ser iluminados. Por isso mesmo, é grande dom de Deus podermos crer em Cristo, que é vida e que é luz para nós, e aceitarmos que essa luz nos ilumine. É interessante ver que isso acontece muito. Uma pessoa que caminha na igreja, que escuta sempre a palavra de Deus, que reza, ela percebe muito mais os seus defeitos, os seus pecados, do que aquele que está longe. Porque quanto mais iluminado, ou melhor, comparando, quanto mais iluminado uma sala, melhor você vê os detalhes, vê as virtudes e vê os erros, e vê os problemas que tem naquela sala. Assim também é a nossa vida. Quanto mais escutamos a palavra de Deus, quanto mais nós caminhamos, mais nós percebemos que temos coisa para mudar. Quem está longe, não participa, está longe de Deus, está no pecado, acha que nada tem a mudar, tudo muito bem, porque está longe, está na escuridão. Né? Então, por isso fala a leitura, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más e não queriam ser iluminados. Mas aqueles que acolhem e querem ser iluminados e deixam-se questionar por essa luz de Cristo, Ele nos faz filhos de Deus, nos faz pessoas novas. Então, meus irmãos e irmãs, o Evangelho coloca para nós que viver o batismo, justamente, é poder, como fala a leitura, viver iluminado por Cristo, ter aceitado a luz de Cristo e ter, justamente, encontrado essa vida em Jesus Cristo. Vida e luz. Encontrar a vida em Cristo e sermos também iluminados pelo Senhor. Né? E ao mesmo tempo sabendo que Ele nos ilumina, e por isso mesmo nós sabemos anunciar também ao mundo a boa notícia desse amor de Deus para conosco. Né? É nesse sentido, meus irmãos e irmãs, né, que as pessoas às vezes nem sempre escutam. No Evangelho fala que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Nas leituras de hoje também aparece um pouco isso, meus irmãos e irmãs. Né? Sabemos de um lado, como fala aqui a carta aos Efésios, Deus é rico em misericórdia. Quando estávamos mortos em consequência do nosso pecado, nos deu a vida em Jesus Cristo e fomos salvos na gratuidade, não dos nossos méritos, mas por o dom de Deus. Então, uma constatação que aparece como consequência também da leitura do Evangelho, que Deus enviou o seu Filho na gratuidade. Somos salvos na gratuidade. Deus nos amou, enviou o seu Filho para que nós estivéssemos salvos, porque Ele é rico em misericórdia, para que nós fôssemos salvos, porque estávamos mortos pelos nossos pecados, mas Ele nos deu a vida em Cristo Jesus. É nessa alegria da salvação, meus irmãos e irmãs, na gratuidade, o Senhor que nos deu a vida por nós, quando ainda éramos pecadores. Mas é claro, depois supõe que você aceite, que você acolha o dom de Deus, que você se deixe conduzir e se converter, porque nós recebemos na gratuidade, sem que nós merecêssemos a salvação,
No entanto, ela deve operar em nós quanto mais nós a acolhermos, quanto mais nós dissemos sim ao plano de Deus e vemos as maravilhas também acontecer em nossas vidas. Por isso mesmo, a palavra de Deus coloca para nós a necessidade de nós também nos colocarmos disponíveis diante do Senhor. E, por fim, o Evangelho, né, que nos coloca com muita clareza para nós que o Senhor é a luz que veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Nós vamos confrontado com a primeira leitura desse domingo, o segundo livro de Crônicas, que fala que as pessoas, né, continuaram a multiplicar os seus delitos, imitando as práticas abomináveis das nações pagãs e profanando o templo do Senhor. E em vão o Senhor, Deus de seus pais, lhes tinha enviado, por meio de seus mensageiros, avisos sobre avisos, pois tinha compaixão do seu povo e da sua própria habitação. Mas eles zombavam de seus enviados, desprezavam seus conselhos e riam dos seus profetas. Não é? Também tem esse aspecto. O ser humano pode não escutar, não acreditar, até zombar daqueles que Deus envia para salvar, para anunciar a salvação em Cristo Jesus. Né? Então isso também é outro lado da moeda. Se de um lado Deus envia para que nós tenhamos vida e vida em abundância, do outro lado tem aqueles que aceitam realmente essa vida que nos é dada, tem do outro lado aqueles que rejeitam e não querem, até zombam daqueles que falam em nome de Jesus Cristo, que falam da boa notícia para as pessoas. Portanto, meus irmãos e irmãs, eu creio que enquanto batizados nós somos chamados a ser seguidores de Cristo, a sermos também missionários. De um lado encontramos a vida e do outro lado também queremos anunciar essa luz para as pessoas, mesmo os que querem ficar nas trevas, na escuridão. Sabemos que tanto no passado como no presente, tem muitos que ainda zombam dos enviados de Deus, daqueles que foram enviados para anunciar Jesus Cristo, para levar uma vida nova a todos. Sabemos que ainda hoje, no mundo inteiro, né, tem aqueles que não só não acreditam e não querem saber, achando que Deus é inútil, não precisa para nada, também aqueles que querem impedir que o Evangelho seja anunciado, seja proclamado, também colocam obstáculos os mais diversos. Isso não só de maneira cruenta, como alguns lugares do mundo, como matando os cristãos católicos, mas também colocando legislações, leis para tentar impedir que a boa notícia chegue, né? Claro que vivemos num mundo plural, né? Mas aquilo que o Evangelho fala, e aquilo que ensina, é aquilo que está no coração das pessoas também, no desejo mais íntimo das pessoas. E nesse sentido, meus irmãos e irmãs, quando nós anunciamos o Evangelho, nós experimentamos também em nossa vida a alegria de saber que essa palavra ilumina, leva vida para a pessoa e leva a pessoa a uma vida nova. Por isso, o verdadeiro discípulo de Jesus é também missionário. É evangelizador. Eu fui convocado para ser convocador, fui evangelizado para evangelizar. Então, são aspectos que vão se unindo cada vez mais, que no fundo é a nossa vida batismal, que queremos vivenciar nesse tempo da Quaresma, renovando a nossa vida batismal, como nós renovaremos as promessas batismais no Sábado Santo, na Vigília Pascal. Meus irmãos e irmãs, são temas ligados entre si. Vida batismal, tempo da Quaresma, campanha da fraternidade, uma boa confissão, né? A nossa presença de termos aceitado a vida em Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, não termos medo de acolher essa luz de Cristo em nossa vida, que nos ilumina a nossa vida, nossos caminhos, ao mesmo tempo nos mostra nossos pecados. E para aqueles que assim acolhem a vida em Cristo, a luz de Cristo, nós encontramos a verdadeira vida. E é essa verdadeira vida que nós somos chamados a proclamar e anunciar às pessoas do nosso tempo em todas as épocas. E nós somos aqueles que nessa geração têm essa missão. Peçamos ao Senhor que o tempo da Quaresma, tempo de conversão, nos encontre abertos, nos encontre disponíveis para fazer essas maravilhas, de acolher a palavra de Deus que faz maravilhas em nossa vida, e que, como consequência disso, nosso trabalho missionário seja ainda muito maior, porque nós vamos anunciar e proclamar aquilo que nós encontramos, aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós encontramos da verdadeira vida em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que a caminhada para a Páscoa, que já se aproxima, encontre o nosso coração disponível assim.
Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, vos proteja e guarde em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.